Olá para vocês que acompanham o canal Magias Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre a entidade pode interferir na vida do médium? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a ficar mexendo com trabalhos de destruição, trabalhos para o mal, trabalho para broxar homem, trabalho de amarração, trabalho de dominação. Se você está buscando essa temática, busque um outro canal. Aqui é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Para você aí que deseja fazer uma consulta de tarô ou de baralho cigano, lembrando que as consultas particulares acontecem sempre pelo WhatsApp. E o link do site fica abaixo da descrição deste vídeo. Lá você pode conhecer todos os preços e valores. Tem muita gente que tem vergonha de perguntar como é que funciona o seu trabalho. Tem disponibilidade para uma consulta? Então lá no site tem tudo explicado como funciona, tá? Então, numa consulta particular você pode perguntar sobre o andamento do seu trabalho espiritual, sobre a sua vida amorosa, você pode perguntar sobre direcionamento para parte profissional da sua vida, entre outras questões, tá? Então é muito bem explicado a leitura de jogo de carta. Então tem muitas pessoas que de repente ali às vezes não quer fazer um jogo de 1 hora, né? Não quer um jogo de muitas perguntas, às vezes só tem uma pergunta, também tem jogo de uma pergunta só. Vai da sua necessidade, é você que tem que ver o que é melhor para você, tá? Tenho vários tipos de leitura de jogo de carta e é você quem escolhe. Se você deseja conhecer preços e valores, é só você acessar o link do site. Mas se você sentir dificuldade, aí você pode me chamar lá pelo WhatsApp, tá? Que lá eu vou passar todos os preços e valores e aí eu explico como funciona, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais, tem o X do @Magias Ensina. Sempre que eu lançar um post, um vídeo, aí eu vou colocar também lá nas redes sociais. Tem o Spotify do podcast Magias Ensinamentos, tem o Instagram do Henrique Tarólogo, tem o TikTok do Henrique Tarólogo para você que quer curtir ali a carta do dia, tem o site para você conhecer todos os serviços e tem a página no Facebook do Henrique Tarólogo. E hoje eu venho falar sobre a entidade pode interferir na vida do médium. Muitas pessoas que são ali, né, da Umbanda, tem muita história para contar acerca disso. Vamos lembrar que tanto Exu como Pombogira são os nossos ancestrais, como também os nossos pretos velhos, os caboclos, os ereis, os baianos. Muitos médiuns têm ali uma conexão forte com a sua entidade, que muitas das vezes o guia ele acaba, né, fazendo parte ali da vida do médium, como também daquela pessoa que às vezes recorre ali à ajuda, o auxílio de uma palavra. Então eu vi um caso uma vez de um médium, né, que trabalha com o Exu Marabô, e certo dia ele virou no terreiro e antes de terminar as atividades da casa, da gira, ele deixa um recado através do cambono, né? O cambono é a pessoa que vai anotar ali os recados. Então, o cambono anotou os recados do Exu Marabô para o médium saber. Então, deixa o recado, né, para esse médium que ele não fosse fazer essa viagem que ele queria fazer, que não seria muito bom para ele. Tá? Então, aí você vê que o Exu já veio, deu a palavra dele, né, quis interferir, porque estava vendo algo que poderia acontecer, não muito legal. Então o médium que vira com o Exu Marabô bateu o pé firme e disse para o próprio Exu que ele não poderia ficar interferindo nas suas vontades. Ele se colocou dessa forma, queria fazer a viagem assim mesmo. Então esse médium que carrega ali o Exu Marabô pegou e foi fazer a viagem para a cidade de São Luís do Maranhão. Tudo bem. Mas teve um determinado dia que ele estava lá,
nessa cidade e teve realmente um fato que aconteceu, né? Um perigo iminente, um assalto. Um bandido armou armada, né? Simplesmente atirou nesse médium que foi avisado para não fazer a tal viagem, né? Então esse rapaz, né, que é médium, né, que virava com o Exu Marabô, ele veio a falecer. E a gente fica sempre com aquele receio, porque as entidades sabem o que é melhor para a gente. Por mais que a gente não queira, em determinadas situações e ocasiões, que a entidade venha a interferir. Mas como você, por exemplo, que tem Exu, tem ali o seu guardião, lógico que ele poderá interferir. Nem tudo uma entidade, quando vem em terra, pode explicar com riquezas de detalhes, porque tem pessoas que são assim, elas são céticas, elas querem que a entidade diga a hora, o dia, o momento, o instante, o segundo, daquele fato, e nem sempre é permitido falar com todas essas riquezas de detalhe. Então o Exu lhe avisou, o seu Marabô lhe avisou. Esse acontecimento já estava através da entidade, já estava sendo visto no astral. Então, a entidade já estava vendo isso, né, que poderia acontecer com grande antecedência. Né, isso com o médium, e deixou o recado. Eu acho que, particularmente, é muito delicado você ficar duvidando da palavra do guia, do seu Exu, da sua pombagira, seja do caboclo, do preto velho, do seu cigano, do seu herê, do seu baiano ou de uma outra entidade. Principalmente para você que às vezes ali tem uma pombagira, ela pode interferir no seu relacionamento afetivo, sim ou não. Tem casos que a entidade ela até deixa ali o recado. Ó, fulano que você arrumou não é para você, e a pessoa quer teimar. O tempo ele sempre é o senhor da razão para mostrar para a pessoa, né, que é médico e vira ali com a pombagira, que aquela situação ali não é muito legal, não vai favorecer ela. Mas tem outros casos que a entidade ela também pode permitir, né, a pessoa negativa, porque às vezes tem ali uma questão, né, de se juntar, né, também por uma questão de faixa vibracional. Os afins se atraem, né, tem essa questão. Então, se é uma coisa que muitas das vezes não vai estar alinhado com o seu progresso, com a sua evolução, às vezes até a entidade ela pode interferir, às vezes não. Então, muitas das vezes, você vai ver que a pessoa ali pode não ser muito evoluída. Imagina como nesse caso aqui que eu citei. Imagina, você se envolve com um homem ali, uma energia horrível, ele suga a sua energia, é um homem cheio de obsessores, né? A sua vida só anda para trás, né? Mas a mulher ficou tão encantada, tão apaixonada, tão alucinada, tão cega de amor. Então a pombagira dela disse que não iria aceitar e não iria permitir esse relacionamento. Quer dizer que nesse caso a pombagira estava interferindo sim. Então imagina, um relacionamento que você tem que ficar ali fazendo ebó toda hora, limpeza espiritual, para você não ser drenada pela pessoa, aí é bem complicado. As pessoas não entendem que aquela pessoa que você ali se envolveu, muitas das vezes ela não está alinhada com a tua evolução. Tem pessoa que de repente vem muito mais para te colocar para baixo, mas isso parece que é para poucos entender isso, porque tem gente que está tão cego de amor, de sentimento, que vai, aceita, quer isso. Muitas pessoas são assim. Então tem pessoas que acabam ali se envolvendo com uma pessoa que às vezes não quer nada com a hora do Brasil, às vezes é uma pessoa negativa, vai interferir sim na sua vida de forma negativa. Tem casos que a entidade pode interferir e tem outros que a entidade ela pode não interferir. Tá? Então assim, em casos que a entidade não vai interferir, é porque tem ali às vezes um resgate kármico, depende muito, não é uma regra. Imagina, você se cuida, faz trabalhos espirituais, você que trabalha ali com seu guia, com seu Exu, com a sua pombagira, e se envolveu com um homem, uma energia diabólica, cheia de obsessores. É claro que vai atrapalhar a tua energia.
É claro que vai atrapalhar o teu caminho evolutivo, sim, sem dúvida. Isso é óbvio. Espiritualmente é péssimo, né? Mas tem pessoas que ficam assim, cegas de amor. Então, às vezes a entidade ela pode não interferir diretamente, mas ela vai mostrando para você que aquela pessoa não é para você, pelas decepções, pelas situações que vão ocorrendo ali dentro daquela relação. Quer dizer, essa moça ela queria levar esse relacionamento porque ela gostava desse homem com essa energia ruim. Ela era apaixonada, visto que o homem era bom de cama. Então é complicado. O que ela precisa aí nesse caso é amadurecer a mente dela. A pombagira foi mostrando aos poucos para essa moça, né, que namorava esse homem ruim, que esse relacionamento e a presença dele na vida dela não iria trazer coisas boas para a vida dessa moça. Só iria acontecer o contrário, ia trazer perdas, problemas de ordem espiritual, energia de peso. É claro que existem médiuns que trabalham com seu Exu e a sua pombagira, né, e a entidade pode não interferir, como no caso dessa minha cliente, né? Então, eu tenho uma conhecida que ela uma vez quis afrontar ali a Maria Mulambo dela. Ela disse que ela iria colocar tatuagem, piercing, e a entidade dela não estava de acordo que ela fizesse isso, né? E quando ela foi entrar para a Umbanda, né, geralmente quando você vai entrar para a Umbanda, você tem um juramento para você fazer, né? Se faz algumas recomendações, o médium, né? É para ele não fazer isso no corpo dele, né? Não encher de tatuagem, de piercing, tudo quanto é lugar, entre outras recomendações, tá? É feito. Espiritualmente, pode não ser bom para ela, mas ela queria afrontar a entidade e fazer isso. Ela tentou colocar o piercing e a tatuagem, mas não conseguiu, visto que Maria Mulambo não deixou. A entidade pode se interferir na vida do médium, eu estou dizendo. Tá? Então, dessa forma, como vai ter outros casos que tem pessoas que têm Exu e Pombogira, mesmo sendo assentados, tá? A pombagira pode não interferir, o Exu pode não interferir, então cada caso é um caso diferente, depende muito. Não é uma regra que vai ter que interferir na tua vida, no teu caminho. Depende também se a entidade ali ela tem um apego com o médium. Eu digo isso no sentido de a entidade querer cuidar do médium. Então vai ter médiums que vão ter ali a intimidade com o seu guia, o seu Exu, o seu preto velho, o seu caboclo, ou a sua pombagira. Depende. Então a entidade pode interferir na situação quando há riscos de vida, de morte, risco de alguma situação grave ou um perigo iminente, né, que pode vir a acontecer. Pode acontecer de a pombagira se enciumar, por exemplo, do médium e não deixar ele ter relacionamento nem com homem nem com mulher. É complicado mesmo, existem casos assim, tá? É bem complicado mesmo. Não dá pra gente dizer assim que isso não existe, porque tem casos que realmente são assim. A pombagira e o Exu ou a entidade, ela pode interferir com de fato você, né, querer, por exemplo, ir para um determinado lugar e lá não ser um local para você. Então, vai ter avisos. Existem essas interferências, mas não é todas as entidades que são assim, de querer interferir, você não vai. Então é muito comum, no caso, por exemplo, de um cliente, né, que foi no terreiro de Umbanda, né, homologou, né, era um dia de gira de Exu e Pombagira, e parece que ele foi cumprimentar o Exu Tiriri das Almas, e do nada, né, esse Exu Tiriri das Almas, ele pegou uma pinimba, uma implicância, por nada, com esse rapaz, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Parece que o Exu não gostou da forma como o rapaz foi sair dele, na forma de cumprimentar, de saudar o Exu, que tem aquele cumprimento, né? Então ele começou a ficar bem arisco, até agressivo. Então esse rapaz ele foi para visitar essa casa
e sai um pouco assustado, impressionado. Isso pode acontecer com qualquer um, e tem entidades que são assim. Paciência, né? Só lembrando que a pessoa que o Exu Tiriri ficou arisco ali, tomou teve essa atitude, ele não é bandido, não é uma pessoa agressiva, e muito menos uma pessoa negativa, mas isso pode acontecer de entidade. Quando ela está inquisilada, não será fácil lidar. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o Tiriri das almas, para quem carrega ele não é uma entidade muito fácil, né, de você mexer. Certos Exus, né, são assim. Tá? Então, assim, não quer dizer que a entidade não é evoluída. Isso pode acontecer tanto dentro da Umbanda, como em terreiros de Quimbanda, tá? Vamos lembrar que dentro da gira de Umbanda existem entidades que podem vir de uma forma, às vezes, até um pouco mais agressiva ou não. Depende da entidade, da vibração, da linha de trabalho. Se você tem uma pombagira que interfere muito na sua vida, ou na vida das pessoas, né, que ela dá ali consulta, direcionamento, né, você sabe que ela não vai gostar, né? De repente ali de você ter determinadas atitudes. O ideal, por exemplo, é você conversar com a sua entidade. Né? Tem pombagiras que, por exemplo, a Maria Mulambo, ela costuma ser bem possessiva com os seus protegidos, com os seus filhos, e é bem complicado afrontar essa pombagira. Eu não recomendo de forma alguma afrontar. O ideal é você tentar uma conversa. Imagina a pombagira querendo interferir na sua roupa. Eu sei que isso não é o ideal, mas pode acontecer. Mas isso precisa ser muito bem conversado e não afrontar a entidade. É bom quando a entidade interfere na sua vida, quando tem casos, como eu já disse, de perigo iminente, quando você vai namorar uma pessoa, ou vai usar uma determinada roupa, ou vai fazer uma determinada coisa, aí é uma situação que não deveria ser assim em relação à questão da roupa, da aparência, mas pode acontecer de a entidade querer interferir. Não é uma regra, tá? Então tem casos ali que tem algumas entidades que podem vir um pouco mais agressiva. Eu já vi isso. Eu quero que você comece a fazer determinados trabalhos lá na linha do cemitério, né? Isso foi um caso de uma Maria Mulambo, tá? Maria Mulambo das 7 Catatumbas, né? E se a médium não fosse fazer isso, ela iria tirar tudo dela, e realmente fez isso, tá? Infelizmente, isso pode acontecer. Pode acontecer. Então, como eu já disse, né, nesse vídeo, tem Exus e Pombagiras como outras entidades, como o Preto Velho, né, que são os nossos ancestrais, né, e tiveram uma vivência no plano da Terra, em outra época, em um outro tempo, e sabe o que é ser humano, o que o ser humano sente, entende as necessidades de uma pessoa, entende muito bem o que é ser humano. O importante é você entrar em harmonia com o seu guia, com o seu guardião, com a sua pombogira, com o seu caboclo, o seu preto velho, ou a entidade que de repente está ali interferindo muito em questões que não precisariam tanto interferir, né? Como uma roupa, um cabelo, tá? O ideal é você conversar. É você conversar com a entidade, não afrontar. Mas é claro que vai ter situações de perigos eminentes, de pessoas negativas e até perigosas que o Exu, a Pombagira ou outras entidades pode interferir e vai interferir, tá? Isso é uma coisa que existe, tá? Principalmente quem é médium da Umbanda ou da Quimbanda tem história para contar. Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de interagir com o nosso canal, de dizer o que você achou. Curtam, comente, compartilhem. Eu vou ficando por aqui. Deixo assim meu abraço de luz a todos e paz profunda.